Estimados irmãos espíritas do Centro Espírita Lá Sem Fronteiras, profundamente agradecido pelo convite para participar em mais um estudo sobre o tema obsessão. Desejo, de forma simples e modesta, trazer algumas considerações sobre este assunto, que não é de importância apenas para os espíritas, mas para os cristãos e não cristãos de uma forma geral. Se alguém perguntar-lhe o que é obsessão, eu creio que a melhor resposta está no item 81 do capítulo 28 de nosso Evangelho segundo o Espiritismo, e que assim se descreve: a obsessão é a ação persistente que o espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então nós podemos observar que o conceito encerra o agente desencadeador, que é o espírito mau, um adjetivo de dois gêneros, persistente, que indica a duração da ação, e um espectro de sintomatologia, que vai desde sinais imperceptíveis até a perturbação completa. Vulgarmente, a palavra obsessão é usada para significar ideia fixa em alguma coisa, gerando, a partir daí, um estado mental doentio, de onde podem advir manias, cacoetes, atitudes estranhas. Entre nós espíritas, o termo tem uma acepção mais profunda, tal como foi colocado pelo insigne codificador da nossa doutrina, confrontando a significação vulgar do vocábulo e a definição de Allan Kardec. Verificaremos que a preocupação com determinada ideia que domina doentiamente o espírito pode também resultar da certeza da culpa existente nos recessos da mente, denotando realmente perseguição a traduzir-se na presença do obsessor, que vem desforrar-se do antigo algoz ou comparsa. Então é um processo de vingança. Ou a criatura em épocas passadas foi algoz deste espírito que busca vingança, ou quem sabe, um comparsa seu, que deve ter tido alguma atitude inadequada que gerou esse sentimento de vingança. Esclarece ainda o grande mestre Lyonês que a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá ascendência a um espírito mau. Ou seja, nossas imperfeições, nossos descaminhos, as coisas erradas que fazemos do ponto de vista da moralidade humana, facultam a influência dos espíritos maus sobre nós mesmos. E Kardec diz ainda: quase sempre a obsessão exprime vingança tomada por um espírito, que falamos anteriormente, e cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsidiado manteve com o obsessor em precedente existência,
Então Kardec está dizendo exatamente o que havíamos comentado anteriormente. Ficou alguma coisa mal resolvida nessa relação entre obsessor e obsidiado, e que agora o obsessor volta para o ajuste de contas. Nós podemos dizer ainda que a obsessão é a cobrança que bate às portas da alma e que se caracteriza por ser um processo bilateral. Ela faz-se presente porque existe, de um lado, o cobrador, sequioso de vingança, que se sente ferido e injustiçado. E do outro lado, o devedor. O devedor que traz impresso no seu perispírito as matrizes da culpa, do remorso ou do ódio que não se extinguiu. Então o quadro por si só é terrível. Alguém que deseja se vingar de alguém que traz grandes culpas, grandes remorsos, quiçá um ódio que ainda não terminou, que persistiu no além-túmulo. Nós precisamos entender que a obsessão, tanto vista do ângulo do obsidiado quanto do prisma, então, do obsessor, ela só ocorre porque os seres humanos ainda carregam em suas almas mais elevada taxa de sombra do que de luz. E enquanto isso ocorrer, haverá obsessores e obsidiados, sempre. O domínio negativo de quem é mentalmente mais forte sobre aquele que é mais fraco. O domínio do credor sobre o devedor. Então sempre haverá algoz e vítima. Agora, esse estado de coisas só se harmonizará unicamente quando existirem apenas irmãos que se amem. Exatamente. Quando existirem irmãos que se amem, lembrando lá o nosso querido e amado Mestre Jesus, quando disse: amai-vos uns aos outros. E ainda deu o padrão de referência: como eu vos amei. Porque o amor de Jesus foi integral, incondicional, amor ágape, pleno. O eminente espírito André Luiz, na obra Libertação, ele diz: somos os únicos responsáveis pelas sintonias infelizes do nosso hoje, graças sempre ao longo caminho de vícios que palmilhamos ontem. O que André Luiz está apontando para a gente é ação e reação, causa e efeito. Então não podemos colocar a culpa em ninguém. Hoje, se nós atraímos estas criaturas do mal, que nos obsidiam, nos perseguem, isso acontece primeiro pela sintonia. Nós mandamos buscá-las. Pelo nosso comportamento atual, como também pelo nosso comportamento pretérito. E nós podemos acrescentar a esta frase de André Luiz uma frase de Manuel Filomeno de Miranda que se ajusta perfeitamente a esse contexto. Filomeno diz: hoje choramos ao peso das aflições que nós mesmos semeamos. Ou seja, hoje estamos colhendo o que plantamos. Ele diz ainda: agora reclamamos pelos padecimentos obsessivos que nos atormentam a alma. Somos os atormentadores, agora atormentados. Ou seja, nós já fomos pedra, hoje somos vidraça.
Nós já fomos martelo, hoje somos prego. Tudo que plantamos estamos a colher. E não poderá nunca ser diferente. Porque a lei é de causa e efeito, e é a lei que melhor exprime as relações entre nós encarnados, entre nós e os desencarnados, e entre os desencarnados entre si. Mas você poderia perguntar, mas por onde entra? Por onde penetra? Qual é o caminho que faz essa obsessão? E eu diria que a invigilância é a porta de entrada da obsessão. É fato a existência dos fatores predisponentes, ou seja, aqueles que servem como pano de fundo, que facilitam a atuação do obsessor. E esses fatores predisponentes nós chamamos muitas vezes de causa kármica. E essas causas kármicas, elas facilitam a aproximação dos obsessores. Entretanto, eles, os obsessores, necessitam descobrir o momento propício, o momento adequado para a efetivação da sintonia completa que almejam. Nós precisamos dar para eles esse momento exato para a sua atuação. Eles não chegam de qualquer maneira. Vou obsidiar hoje o Nelson. E chega. Chutando o pau da barraca, desarrumando tudo. Não é dessa forma que funciona. Ele pacientemente vai aguardar o momento preciso. E esse momento preciso devemos chamar de invigilância. É aquele momento em que estamos a descoberto. Estamos mais vulneráveis. A invigilância é a porta que se abre para o mundo íntimo. E em se abrindo para o mundo íntimo, ela facilita a incursão de pensamentos estranhos, cuja finalidade é sempre o conúbio, o contrato degradante entre mentes desequilibradas, a minha e a do meu obsessor. Porque se eu me tornei invigilante, se eu fraquejei, eu estou criando uma circunstância que lhe é favorável, eu me desequilibro e ele desequilibradamente chega e acopla, fazendo com que eu tenha então esses chamados pensamentos estranhos. É o inevitável encontro entre o credor e o devedor, que não conseguiram resolver suas divergências pelos caminhos do perdão e do amor. Duas ferramentas essenciais para resolver as querelas que devem terminar ainda na fase encarnada. Porque se desencarnamos com essas querelas, elas vão conosco para o plano espiritual e vamos sempre estar atrás de ajustar, de cobrar esta conta, esta fatura. Neste instante da invigilância, é o momento então que o cobrador, o obsessor, bate às portas da alma de quem lhe deve. E nessas circunstâncias, ele sempre faz isso pela agressão. Mas não é aquela agressão bruta, pesada. Não.
muitas vezes ela pode vir vestida de sutilezas. E, aliás, a maioria das vezes vem. Porque ela obedece a um plano habilmente traçado. Porque quando ela vem de forma bruta, intempestiva, digamos, derrubando tudo, ela pode vir exatamente para atordoar e desequilibrar a vítima, o obsidiado. Mas na maioria das vezes, elas chegam sutilmente. Eles vão tomando conta, se apropriando da nossa psique para aguardar a hora certa de desferir o golpe fatal. Momentos de invigilância existem muitos. E nós os temos em incontáveis ocasiões. E eu poderia citar alguns, que são momentos altamente invigilantes na nossa vida, que favorecem em muito a ação dos obsessores. A revolta, o ódio, ideias negativas de qualquer espécie, elas não precisam nem ser faladas, basta serem pensadas. Depressão, tristeza, desânimo, pessimismo, medo, ciúme, avareza, egoísmo, ociosidade, irritação, impaciência, maledicência, são circunstâncias que normalmente facilitam a ação dos obsessores. A calúnia, o desregramento sexual, vícios como fumo, álcool, a drogadição, entre tantos outros que existem e que escancaram as portas da nossa alma, do nosso espírito, da nossa psique, para a ação deletéria dos obsessores. O venerando espírito Sheila, lá no capítulo 27 da obra Ideal Espírita, faz um importante aconselhamento. Ele diz: toda vez que um destes sinais venha a surgir no trânsito de nossas ideias, que sinais são esses? Os que eu citei anteriormente. A luz divina está presente, recomendando-nos a prudência de parar no socorro da prece ou na luz do discernimento. Ou seja, se eu me revolto, a lei divina está observando a minha revolta. Mas ela está dizendo para mim que eu preciso parar imediatamente com essa revolta e que eu tenho duas ferramentas excelentes para evitar o mal maior, que é o socorro da prece ou a luz do discernimento, ou ambos. Eu preciso parar para pensar por que eu estou deste jeito. Por que eu estou pensando assim? Por que eu estou tão revoltado? Porque se eu sigo no curso da revolta, bom, aí eu escancaro a porta. Eu abro a porteira geral. E todos aqueles que têm algo a cobrar de mim, apresentam-se, porque eu criei o momento. Então a gente percebe que um momento de invigilância pode ocasionar sérios problemas. Se este for um instante em que o obsessor tentar conseguir a sintonia de que necessita para levar avante os seus planos de vingança, fatalmente ele acopla na nossa psique.
Convém ressaltar que um minuto ou um instante de medo, de revolta, de impaciência, qualquer um daqueles fatores que eu apresentei, não significa necessariamente que a pessoa esteja obsidiada, mas que é porta aberta para obsessão, não há nenhuma dúvida. Numa ocasião dessas, o obsessor pode utilizar esta porta de entrada. Porque é exatamente aquele momento que ele aguarda para insuflar na sua vítima as suas ideias conturbadas. Agora, desde que esses estados de invigilância passem a ser constantes, repetindo-se e tornando-se uma atitude habitual, aí, obviamente, estará configurada a predisposição para o processo obsessivo, que requer tratamento imediato. Recordemos-nos de que qualquer ideia fixa negativa que venha a nos perturbar emocionalmente é sempre sinal de alarme, ante o qual deveremos fazer valer em nossa vida o sábio ensinamento do Mestre Jesus. E o que foi que ele nos disse? Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Esse é um conselho altamente preventivo para as obsessões. Olha o que Jesus disse: estai de sobreaviso, estai vigilante. O vigilante é o contrário do invigilante. Estai de sobreaviso, sempre alerta. E ele diz mais: vigiai os vossos pensamentos, as vossas palavras, as vossas atitudes, especialmente os pensamentos. E orai, voltando aí àquela sugestão dada pelo Espírito Sheila. E aí ele faz a justificativa deste aviso. Porque não sabeis quando será o tempo. Qual é a hora que vai chegar o obsessor? Ele não trabalha com hora marcada, ele não avisa. Ele simplesmente chega no momento certo. E esse momento certo, quem oferece para ele somos nós. Mas você pode estar perguntando: existe alguma forma de nós fazermos uma profilaxia das obsessões? Existe algum método profilático para que elas não aconteçam? A gente sabe que profilaxia é um conjunto de medidas preventivas que evitam o aparecimento de doenças. Por exemplo, nós agora, durante a pandemia, nós temos medidas preventivas eficazes contra a doença. A vacina, que graças a Deus já chegou, está sendo aplicada, o distanciamento social, o uso de máscara e a higienização das mãos, especialmente com álcool gel. Não das mãos apenas, mas de tudo aquilo que nós trazemos da rua para casa. No caso da obsessão, nós estamos diante de uma doença da alma. E a profilaxia, o método preventivo, se impõe de forma extremamente importante. Vamos lembrar que Jesus, todas as vezes que curava ou fazia uma desobsessão em algum irmão que se lhe apresentava, ele dava sempre o mesmo conselho. A gente pode ir lá no capítulo 8, versículo 11 do Evangelho de João, que a gente vai encontrar isso. Jesus dizendo: vá e não peques mais. Ou seja, não retorna ao estado do erro. Porque o estado do erro, o estado da invigilância,
vai gerar novas complicações para você. E principalmente para os obsidiados, ele dizia isso. Por que existe a obsessão? Porque existe inferioridade em nós. Nós ainda estamos numa condição moralmente inferior. Nós ainda nos debatemos nesse processo evolutivo doloroso entre as nossas imperfeições multimilenares. Ora, se nós estamos no estado de inferioridade, então o atual estágio evolutivo do planeta reflete a precariedade das nossas condições espirituais. Um outro aspecto é que o materialismo ainda continua avassalador. Nós temos urgência em espiritualizar a nossa vida. E um outro aspecto que denota a existência da obsessão é que o indivíduo que tenta se livrar do materialismo, ele é taxado de louco, de idiota. Os valores estão totalmente invertidos. E aquilo que é norma impede qualquer pessoa de destoar daquele comportamento comum. Mas nós podemos mudar a circunstância. E isso é real. O número de pessoas que está tentando fazer isso em todos os quadrantes do globo é incalculável. Buscam uma saída, uma resposta. Mas, por outro lado, existe aquele grupo de desorientados que se lançam de corpo e alma atrás dos falsos profetas, que os aglomeram em torno de crenças esdrúxulas, coisas esquisitas, sem nenhum sentido. Isso quando eles não buscam outros caminhos mais terríveis, como mergulhar nas drogas, no vício do álcool. E aí, nesse grupo de desorientado, muito poucos têm discernimento preciso para escolher o caminho certo. Um caminho que não traga para eles consequências funestas. E aí é preciso considerar, então, que o Espiritismo, na forma de Consolador prometido, representa essa porta que se abre, descortinando um caminho que não é privilégio dos espíritas, mas de toda a humanidade. Pois o Senhor tem meios de mostrá-los a todos os povos, a todos os homens, de diferentes maneiras e gradações. Não esqueçamos que o nosso amorável Mestre Jesus disse: eu sou a porta. Esse é o rumo que se nos oferece para um caminho seguro. É na mensagem de amor que foi trazida pelo Mestre, por Jesus, que encontramos a nossa destinação. E ele disse com tanta segurança, com tanto amor, com tanta bondade: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas há 2000 anos que a gente parece que faz o vidro de mercador.
As experiências que temos tido no passado indicam-nos ser esse o único meio de salvação. Salvação das moléstias da alma que se instalaram em nós. E aí eu posso garantir que a única profilaxia eficaz contra a obsessão é a do Evangelho. É praticar o bem e ser bom. Tal a rota que a doutrina espírita estabelece para nós. Revivendo toda a moral evangélica. Aquela que reúne todas as formas de amor capaz de nos imunizar contra os vírus negativos, livrando-nos de contrair novas doenças da alma. E dentre estas manifestações de amor, a caridade se impõe de forma absolutamente ímpar. O grande antídoto da obsessão foi apontado por Eurípides Barçanufo, que muitos chamam o Santo de Sacramento, lá nas Minas Gerais. No capítulo 50 da obra Semente de Vida Eterna, que foi psicografada por Divaldo Franco. Então, lá nesse capítulo 50 de Sementes de Vida Eterna, Barçanufo afirma com precisão matemática: através do Evangelho, entretanto, encontramos o antídoto eficiente contra a sua proliferação da obsessão. 2 pontos. O amor, em toda a sua extensão. E Barçanufo está dizendo algo que Pedro já havia dito. Lá na sua 2ª carta, ele diz: o amor cobre uma multidão de pecados. Então é um poderoso antídoto. É a grande vacina para a obsessão. E aí eu me permito trazer um pensamento da nossa confreira espírita Sueli Caldas Schubert acerca desse tema. Sueli diz assim: quando aprendermos a amar sem reservas, desinteressadamente, o amor ágape de Jesus. Quando conseguirmos amar sem exigências, em completa doação. Então nós já vamos aí com 4 características importantes desse amor. Quando houver em nós o amor em toda a sua plenitude, amor que se reparte por toda a humanidade. E aí ela aponta a consequência. Então, não haverá ódios e malquerenças, guerras e disputas, desafetos e obsessores. E aí ela aponta a consequência natural. Toda causa tem um efeito. O efeito deste amor é que não vai ter ódio, malquerença, guerra, disputa, desafeto e obsessor. O tão sonhado mundo de paz. O mundo ditoso que chegaremos depois que ultrapassarmos a etapa do mundo de regeneração. Mas para isso precisamos trabalhar muito.